Agora então a próxima dispensação é a dispensação da promessa ou patriarcal. Nós estamos falando a respeito de dispensionalismo clássico, ou seja, um cristão é muito importante saber o que é a dispensação, porque quem conhece a dispensação inicia-se em Gênesis e vai até Apocalipse. Portanto, é uma escola teológica, estudar dispensação a fundo. Nós estamos simplesmente fazendo uma pequena palavra para que a gente possa demonstrar interesse em querer conhecer mais. Você pode pesquisar aí sobre dispensação, vai haver muitas pessoas que vão estar trazendo estudos mais completos. Nós estamos aqui fazendo sim um meio de campo, apanhado, né? Um apanhado no modo geral, para que a gente possa então ter uma noção da importância de saber o que é as 7 dispensações de Deus. Agora nós vamos ouvir sobre a 4ª dispensação, que é promessa ou patriarcal. A pastora vai estar falando aí. Muito bem, pastor Maurício. O tempo da dispensação do governo humano, ele terminou como o povo disperso, né? Os construtores da Torre de Babel, eles foram dispersos pelo mundo. Agora nós vamos entrar na dispensação da promessa, que é quando Deus faz uma promessa para Abraão, né? Faz uma aliança com ele. Que no começo é Abrão. Abrão, né? Abrão, que vivia na terra dos caldeus. Ur dos caldeus. Ur dos caldeus. E tinha ali toda a sua parentela. Sim. Seu pai era construtor de ídolos, né? Ele tinha também o seu sobrinho que se chamava Terá. Ló. O pai dele Terá. Sim. E o sobrinho Ló, né? Ló. Então a promessa veio para quem? Para Abrão. Né? Mas vamos entender por que então aconteceu da promessa vir para Abrão. E o que aconteceu ali antes dele sair para os lugares aonde Deus tinha preparado. Então, essa dispensação da promessa, ela começa quando Abraão recebe, né, o chamado de Deus, né, e termina quando o povo sai do Egito, no Êxodo, né. Então, vamos começar. Essa dispensação, ela fala que, para nós entendermos, Abraão, ele tinha 2 irmãos, ele tinha um irmão que chamava Arã e outro que chamava Naor, por parte de pai e mãe. E ele tinha uma irmã que chamava Sara, por parte de pai, o Terá, né, que era o pai dele, com outra mulher. Então, Sara era meia-irmã dele, só por parte de pai. Então, Sarai, né, que era Sarai. Sarai, isso, era Sarai antes. E Abrão. Isso. Eles eram meio-irmãos. Meio-irmãos. E saíram, então, do Ur de Caldeus para a promessa que Deus fez. Sim. Não é? Recebeu um chamado de Deus, né? Abraão, ele teve 3 chamados de Deus. O primeiro foi em Ur de Caldeus e quando ele saiu que Deus falou para ele sair de lá, né? Largue sua parentela, largue seu povo e saia daí, que eu vou te dar uma nova terra, vou te dar outro lugar, né? Ele saiu dali e ele teve que levar o seu sobrinho Ló. Por que ele teve que levar? Ele teve que levar porque o seu irmão Arã, ele morreu. Né? Ele foi morto, assassinado. Naquele tempo ainda estava o Nimrod. Ele estava ainda naquela região. Em perseguição. Ali. Então, e tanto que Terá, que era o pai de Abraão, trabalhava para Nimrod. E quando eles perceberam que ele não estava querendo adorar os deuses ali, né? O pai de Abraão, Terá, falou assim: filho, vai embora, porque o negócio aqui vai ficar feio. O teu irmão já morreu e é perigoso você morrer também. Daí ele pegou a Sara, que ele já estava casado com ela. Sarai. Sarai. Muito bem. Sarai, pegou a sua esposa Sarai, o seu sobrinho Ló. E toda a sua parentela. A sua esposa, os 2 filhos e saiu dali. Servos, gado. Servos, né? Animais. Uhum. Então foi um povo peregrino para o deserto. Foi. Ah, tá. Então essa promessa iniciou ali, em Abraão e Sarai. Sarai. E com o agregado Ló. Entendi. Levou o seu sobrinho. Tem muitas pessoas que condenam, né? Falou, mas por que Abraão fez isso de carregar o filho, o sobrinho dele junto? Que só deu confusão depois ali pra frente, né? Mas é porque era
era de lei, né? Era de direito. Quando perdesse assim um irmão e deixasse um filho, O órfão, o né? tio cuidaria. Então ele fez de acordo com o que Deus mandou, né? E levou o seu sobrinho junto, né? E foram caminhando. Quando eles e tem algo interessante aqui, pastor, que fala que tem 3 elementos importantes na vida de Abraão, que é muito importante na vida dele, né? Que é tenda, altar e poço. Tenda, Tenda, altar e e poço. Sim. Tenda, altar e poço. O que será que Foi deve uma ser característica que marcou a vida dele. Tenda fala de habitação, porque ele sempre viveu nas tendas, né? No deserto. O povo de lá no deserto. Sempre, Nômade, né? Nômade. O povo ali Exatamente. Altar fala de celebração, culto Sacrifício. e oferta, sacrifício. Ele sempre, aonde ele estava, temente a Deus, ele levantava um altar, uma celebração, uma adoração a Deus. Mas ele teve no Egito, não teve? Teve. E lá no Egito ele levantou algum tipo de altar? Você sabe que o Egito foi o único lugar que ele não levantou o altar? Meu Deus, que terrível. Mas voltando, o poço fala da provisão, da fonte, né? Fala até do poço de Abraão, né? Eu fui nesse poço, pastor. Foi? Tenho até foto. Tenho até foto nesse poço de Abraão. Fica lá em Jerusalém. Isso aí. Pode continuar, pastor. Então, no Egito foi o único lugar que ele não levantou um altar, porque lá o Egito só deu confusão para Abraão. Deu confusão porque quando ele chegou com Sara ali, Sarai, né? Ela era uma mulher muito bonita, muito formosa, e já ficaram de olho nela, né? E ele negou ser... O rei já ficou de olho nela. Ele não mentiu, porque de fato ela era irmã. Falou, né? Que ela era irmã dele. Era irmã, né? dele, é isso aí. Porque o rei se interessou por ela, né? Ela era meia-irmã. Meia-irmã. E ele disse, é sua esposa? Ele falou, não, é minha irmã. Minha irmã. E ele teve todos os privilégios ali por causa de Sarai, né? Porque o rei se interessou por ela. Só que um dia ele estava fazendo um carinho nela, né? E daí o rei viu. Daí o rei mandou ele embora dali. Ficou muito irado. Falou, você queria que uma maldição caísse no meu reino por causa disso? Daí deu... E ali ele levou gado, ele levou muito dinheiro ali do Egito, né? Ele conseguiu sair Ele foi muito próspero ali no Egito. Levou bastante riqueza. Né? E levou até Agar, né? Uma das concubinas ali, levou junto com Ele formou, então, ele formou. Então saiu do Egito, voltando para a terra de Canaã, né? Isso. E consigo, além do seu sobrinho, não é isso? Também estava agregando as suas concubinas. Isso. Ou melhor, as servas ali de Sarai, né? As servas. E entre elas havia uma que tinha o nome de Agar. E daí ele estava indo, no meio do caminho que aconteceu a confusão, né? Que os dois começaram a brigar por causa do rebanho, o rebanho de Ló, o rebanho de Abraão, começou aquela briga, aquele desentendimento, e aí eles falaram, tomaram uma decisão, vamos se separar, né? Daí Abraão falou assim, escolhe o caminho que você quer ir, né? E você escolhe o seu caminho. Se você escolher o caminho da direita, eu vou para a esquerda. Isso. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Quer dizer, vamos tomar uma posição de oposta para que não tenha mais confusão, né? É melhor que a gente se separe, cada um cuida, mas vamos viver em paz. É isso que Abraão quis dizer, não é isso, pastor? E Ló, a esposa de Ló, ajudou muito a Ló a escolher, né? Ela viu uma campina verdejante, um lugar muito bonito, Canaã. Sodoma, né? Ela falou assim, eu quero ir para lá. E daí eles foram para lá e Abraão foi para o outro lado. E Abraão chegou onde ele se estabeleceu, né? Na sua tenda, perto dos carvalhais de Manre, né? Onde ele estabeleceu a sua tenda. E ele estava num dia de um sol muito quente, né? Porque... como o pastor sabe, já foi lá em Israel, sabe que no deserto é muito quente durante o dia. Chega até quase 60 graus. Meio-dia, assim, esse horário, o sol chega a tremer. Ele estava lá, né? Estava lá debaixo dos carvalhais e apareceu, sabe o que, pastor? 3 homens. 3 homens. 3 visitantes ali na tenda de Abraão. Eles vieram em missão? Vieram em missão. E qual era a missão desses 3? 3 veio numa missão, né? Eles entraram na tenda de Sara e falou que Sara, ela ia gerar um filho. E Sara, ela começou a dar risada. Ela não acreditou, né? E daí falou... Qual a idade de Sara? Já era bem... mais de 90 anos. Mais ou menos isso. Então era praticamente impossível de gerar um filho. Impossível, mas ela riu e não... Ela riu por causa disso, né?
Então, o primeiro anjo veio anunciar que Abraão seria pai através de Sara, não de Agar, de Sara, né? E o segundo veio para executar e destruir Sodoma e Gomorra, né? Porque o sobrinho dele, Ló, de Abraão, estava lá em Sodoma. E lá em Sodoma era terrível. Lá era orgia, era prostituição. Então, eles quiseram até fazer sexo com os anjos. né? Quando eles foram lá para destruir, Ló teve que proteger os anjos para poder... Olha, mas é impossível isso, mas era tanta perdição que eles não tinham discernimento de nada que acontecia. Eles estavam em forma de homens, né? Era 3 homens, né? Que foram lá, foram visitar para levar os recados. E o terceiro veio para salvar Ló e a sua família da destruição, né? E daí o que aconteceu? Sara riu, né? Riu, não acreditou, e por isso que Isaac... isso aí é mais pra frente. seu filho Isaac, né? Exatamente. Seu filho se chamou Isaac. Por causa do riso. Por causa do riso. Mas então, pastora, terminando ali, começou uma nova trajetória, né? Agar, juntamente com a sua família, e Abraão, então, ele sabia dessa promessa, e ele tinha desespero dessa promessa. Tinha. Essa promessa ele queria cumprir de qualquer jeito. Ansioso. Então, o que aconteceu? Ele teve um filho com Agar, não é isso? Um filho que se chamou Ismael. Com a permissão de Abraão, né? Com a permissão de Sara. Com a permissão de Sarai. Sara, isso. Né? Com a permissão de Sarai, ele teve um filho com Agar, Abraão teve um filho com Agar, e iniciou-se a geração ismaelita, né? Os árabes. Isso. No entanto, Abraão, ele tinha uma visão que era a promessa de Deus, que tão grande seria a sua descendência, que se ele olhasse para as areias do mar, né? Da praia, se ele pudesse contar quanto fosse, né? Assim seria a sua descendência. E não foi só as areias do mar, né? As estrelas. Da praia. E sim também as estrelas do céu. O que significa areia da praia e estrela do céu? Bom, quando Deus fez aliança com Abraão, né? Aliança, tudo que era de Deus era de Abraão. Por isso que Abraão era um homem muito rico, muito próspero. Porque tudo que era de Deus era dele, tudo que era dele era de Deus. Então, tanto que depois Isaac levou no monte para o sacrifício, porque era de Deus. Isaac era de Deus, não era de Abraão. Então, tem uns pontos aqui que fala da aliança dele, que fala que de Abraão, que Deus falou para ele, de você, Abraão, vai nascer uma grande nação que Deus abençoará a sua posteridade, né? Então, quer dizer que do ventre dele, né, dele ia nascer uma grande nação, né, um grande povo. Quando Deus diz que sua descendência seria como areia de praia, o Senhor queria dizer a descendência dele. Dele, né? Humana. Da família dele, né? Da sua geração. Ia gerar, né? E quando ele falou de estrelas, ele quis dizer toda geração espiritual. Nós. Amém. Né? Isso. Todos nós. Eu, você, nós somos da geração de Abraão, segundo a fé. Segundo a fé. Abraão é o pai da fé. Pai da fé. Por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que nós estamos aqui, por causa da fé de Abraão e a continuidade da posteridade da sua geração chegou até nós. E Deus disse assim também: engrandecerei você, Abraão, e o seu nome será conhecido, né? Então você vai ser conhecido no mundo inteiro, tanto que né? Abraão, ele é conhecido no mundo inteiro, né? Pai das nações. Ele é respeitado, né? E engrandecido, e a história dele é um memorial, né? Nas nossas vidas, como um pai da fé. E a gente sabe então que Abraão teve um filho com Agar, chamado Ismael, e logo depois, né, depois de um certo tempo, também teve com Sarai, né? E esse filho Isaac, que é filho da promessa, né? O filho da promessa é Isaac, trouxe uma aliança entre Abraão e Deus, e Sara e Deus, né? Deus acrescentou mais uma letra no nome de Abraão. Abraão, que passou a se chamar-se de Abrão para Abraão. Mais um A, né? Mais um A de aliança, né? E tirou o I do nome de Sarai e colocou, né? Sara, né? Que significa
incredulidade. Sarai era tirou a incredulidade dela. Tirou o I da incredulidade e colocou mais um A, que era aliança, né? Então Amém. Os dois foram aliançados com Deus e por isso nasceu o filho da promessa, chamado Isaque, que significa riso, né? Então quando Sarai riu, né? Quando Sarai riu, nasceu ali a promessa dentro dos seus sonhos, né? De poder então trazer ali um momento do sacrifício. Ela disse que Abraão, ele era construtor de tendas, vivia em tendas. Tenda, poço, tenda, sacrifício. Altares e poço. Tenda, altar e poço. Por que poço? Água. No deserto precisa de água. Quem tem um poço no deserto é próspero. Quem tem um poço no deserto, porque todos vão beber água. E quem é a fonte da água da vida? A fonte da água da vida? Ah, pastora, um dia uma certa mulher chegou até essa fonte e disse para aquele que estava lá: ah, se você soubesse, quem poderia de matar sua sede? E aquela mulher então disse: eu preciso que pegar essa água, então me dê, né? Então aquela samaritana, que a gente conhece nas entrelinhas da Bíblia, que veio demonstrar ali. E era o poço de Jacó que ela estava. Poço de Jacó. Poço de Jacó. Então, olha para você ver. Até hoje, o poço de Abraão. Poço de Abraão, né? Até hoje, o poço de Abraão tem água. Até hoje tem água. O poço de Abraão, o poço de Jacó e o poço de Isaque. Essas são as descendências patriarcais, né? Todos eles construíram um poço. Todos eles tiveram ali água no meio do deserto. Quem tem água no meio do deserto é próspero. Quem tem Jesus é próspero, porque Jesus é a fonte da água da vida. Tenha Jesus na sua vida e toda a promessa de Deus será cumprida em sua vida, em toda a sua descendência, em toda a sua geração. Nós temos aí 3 minutos, pastora, para as considerações finais. A última promessa que Deus deu para Abraão foi que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então olha só que aliança de Deus, com a proteção de Deus com Abraão. É sério, hein? É sério. De Abraão veio o seu filho Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó veio José, e de José foi para o Egito. E daí todo esse povo hebreu teve que ir até o Egito, né? Porque teve um tempo de fome, ali onde eles estavam, e eles tiveram até que ir no Egito para comprar alimento. Essa será o início da outra dispensação. Daqui a pouco estaremos na dispensação da lei, onde nós vamos estar revendo, né, a volta do Egito, né? Por que eles foram para o Egito? E depois a saída do Egito, que é a terra prometida. Não desligue, fique aí conosco, inscreva no nosso canal, né? Dê um joinha, compartilha, porque você vai nos ajudar bastante a nos motivar a estar continuando. Nós temos aqui apoio, muito apoio, graças a Deus. Primeiro é Deus que nos apoia, segundo são pessoas que são disponíveis a fazer a obra de Deus. Que cada um fizer um pouquinho, nós vamos mudar este mundo, não de uma forma total, mas nós vamos fazer aquilo que o Senhor Jesus nos disse. Amém. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer será salvo, né? Então, se você crer e for batizado, será salvo. Essa é a promessa maior que o Senhor fez na nossa vida. Portanto, a promessa ainda existe. As dispensações estão acontecendo. Então, nós estamos aqui encerrando a dispensação da promessa ou patriarcal. Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Esses foram os patriarcas da promessa divina.